Fala, galera do vestibular! Eu sou o professor Altemir, do Vestibular Enem, e nós estamos de volta para analisar mais uma obra indicada como leitura obrigatória dos vestibulares. Hoje nós vamos falar sobre o conto O Espelho, do Machado de Assis. Esse é um conto que pertence ao estilo de época que a gente chama de realismo. O realismo foi o movimento literário que predominou na segunda metade do século XIX, substituindo o romantismo, que predominara na primeira metade aí. As narrativas realistas, as narrativas dessa segunda metade do século XIX, elas são diferenciadas de acordo com o foco principal delas. Então nós temos narrativas de análise psicológica, que são normalmente chamadas de narrativas realistas, e nós temos narrativas de análise social, que são chamadas de realismo naturalista. É a diferença entre o realismo e o naturalismo. É óbvio que você nunca vai ter uma narrativa que seja essencialmente psicológica, assim como nunca vai ter uma narrativa que foque apenas o aspecto social, o comportamento social dos personagens. Essa classificação é feita em cima daquilo que predomina. Isso é fácil de perceber. Tá? Então, por exemplo, as narrativas realistas predomina a análise dos dramas psicológicos. Claro que dentro de um contexto social. Nas narrativas naturalistas, predomina a análise do comportamento externo, da relação que as personagens têm com as outras pessoas num ambiente social. Embora também, em alguns momentos, apareçam os dramas psicológicos. Então, de acordo com o que predomina, nós temos essa classificação entre narrativas realistas e narrativas naturalistas. No realismo, então, prevalece a análise psicológica. E o que seria esse realismo psicológico? O que seria essa análise psicológica? O objetivo de uma narrativa psicológica é expor e analisar as mazelas e dramas do ser humano que normalmente não aparecem na expressão externa, no comportamento externo. Ficam escondidas pelas máscaras sociais que todos nós temos, né? Essa imagem que nós apresentamos socialmente, até para poder ser aceito dentro dessa sociedade. Quando se passa por essa máscara, quando se penetra na alma humana e procura mostrar os seus dramas, as suas angústias, as suas contradições internas, aí nós temos o chamado realismo psicológico. E o Machado de Assis é o grande mestre nesse tipo de narrativa. Então, a gente precisa falar um pouco também sobre esse que é o grande escritor da literatura brasileira, um dos maiores escritores da literatura universal. Nós já falamos sobre ele em outras obras que nós analisamos, em outros livros desse grande autor, mas eu queria relembrar algumas características básicas do seu estilo que serão necessárias, inclusive, para nós tentarmos entender o conto que está sendo cobrado atualmente nos vestibulares. Como eu disse, o Machado tem como marca característica o chamado realismo psicológico. Essa sondagem da alma humana. O Machado é o grande mestre nesse sentido, sabe? De conseguir, a partir de detalhes de comportamento, a partir de um olhar, de uma expressão, de uma cena, de uma palavra, penetrar na alma do personagem e expor todos os seus dramas, as suas angústias, as suas mazelas, que normalmente não ficam explícitas no comportamento externo aí. Uma outra característica marcante do Machado de Assis é o pessimismo. Aliás, essa é uma característica do realismo de uma forma geral. Principalmente quando você compara com a escola anterior, o romantismo, que era marcado por aquele entusiasmo otimista, próprio dos românticos. Os realistas têm uma visão mais pessimista do mundo. Só que muitas vezes o pessimismo do Machado de Assis fica disfarçado pelo humor. Eu canso de ver alunos questionando, dizendo que não, que o Machado de Assis não é pessimista, ele é bem-humorado, os textos dele são irônicos, debochados e tal, e não conseguem ver o lado pessimista das suas narrativas. Aí é que está o perigo, gente. Exatamente. Uma marca característica do Machado de Assis
É o humor, a sátira, o deboche, a ironia principalmente. Só que essa ironia, muitas vezes, ela disfarça a essência pessimista das suas narrativas. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção quando você está lendo Machado de Assis, para poder perceber que no fundo, quando ele faz essa análise da alma humana, do comportamento humano, dos dramas do ser humano, ele acaba deixando sempre transparecer uma visão bastante negativa. As pessoas são egocêntricas, são interesseiras, são falsas, são hipócritas, são maldosas, e ele costuma mostrar isso através das suas narrativas. Faz parte da natureza humana esse tipo de comportamento. Só que, como eu falei, muitas vezes isso é feito através da ironia, do sarcasmo, do deboche, do humor, que acaba obscurecendo um pouco esse lado pessimista. Por isso, bastante atenção aí. E a outra característica que eu queria chamar a atenção, né, do estilo dele é a temática da essência e da aparência. Isso é uma coisa muito constante na obra dele. Não só do Machado, né? Mas o Machado explora bastante isso. Nós temos sempre dois lados. Aquilo que é o aparente, né? Que nós mostramos socialmente, né? Uma máscara que nós vestimos. É como se nós fôssemos atores em permanente representação num palco, né? Que seria o palco da vida, em busca do aplauso do público, da aceitação do público. Então nós estamos sempre nos preocupando, né, com essa imagem que nós passamos. E com isso nós acabamos disfarçando a nossa essência. A nossa essência só pode ser vista, só pode ser mostrada penetrando na alma humana, transpondo essa máscara externa, essa aparência e mostrando aquilo que fica escondido por trás dessa aparência, a nossa verdadeira essência. E muitas vezes nós percebemos que essa essência e essa aparência são totalmente diferentes. Ou então, nós percebemos o quanto nós estamos dependentes dessa imagem externa. O conto que nós vamos analisar, O Espelho, fala um pouco sobre essa situação, de como a aparência externa, a imagem que nós formamos de nós mesmos, né, que nos é refletida muitas vezes sobre nós mesmos pelo olhar externo, pode dominar a nossa essência aí. O conto O Espelho tem um subtítulo, Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. O conto começa falando exatamente sobre essas duas almas, a alma externa e a alma interna. Esse conto foi publicado em 1882. Primeiramente, ele foi publicado no jornal Gazeta de Notícias. O conto é uma narrativa curta, né? Então foi publicado no jornal, mas no mesmo ano ele já foi também publicado num livro de contos chamado Papéis Avulsos, que é um dos principais livros de conto do Machado de Assis aí. E o conto, gente, o conto é uma narrativa extremamente breve, curta. Você tem várias dimensões de narrativa. O conto é a narrativa mais condensada. Depois você tem a novela, né, um pouco mais estendida, um pouco mais aprofundada. E você tem, finalmente, o romance, que é a narrativa mais complexa, né, com diversos núcleos de ação, com um aprofundamento maior dos temas, dos assuntos abordados. Mas o conto é essa narrativa breve, concisa. Normalmente tem um único conflito, uma única ação. O espaço também é muito limitado, né? Geralmente limitado a um único ambiente, e também marcado por uma unidade de tempo, por um número restrito de personagens. Então é uma narrativa muito condensada, sabe? Muito incisiva em cima do assunto que está sendo abordado ali. Em relação a esse conto que nós estamos analisando, O Espelho, tem um dado interessante. Nós temos aí duas narrativas, uma inserida dentro da outra. Nós temos uma narrativa externa e aí um dos personagens assume a voz narrativa e conta a sua história, que é, na verdade, a narrativa principal. Então, nesse sentido, gente, nós temos que observar que existem dois focos narrativos. Isso pode ser motivo de uma questão no vestibular, então fiquem atentos a isso. Você tem uma narrativa externa, portanto você tem um narrador externo, você vai ter dois narradores aí. O narrador externo, aquele que não participa da história, né, que não é definido ao longo da narrativa, e ele está contando uma história que ocorre
entre 5 homens que debatem numa noite, né, numa casa lá no Morro de Santa Teresa, questões de alta transcendência. Esse narrador é totalmente onisciente, né, então ele consegue saber o que os personagens estão pensando e tal, e faz esse invólucro para a narrativa principal. Num determinado momento, né, da narrativa externa, um dos personagens, um desses 5 homens da narrativa externa, assume a narrativa. Então nós passamos a ter um narrador interno, que é o Jacobina, que é o protagonista, né, da história principal, da história interna ali. Nessa segunda narrativa, o Jacobina, o personagem protagonista, né, o narrador e protagonista da história, relata sobre como, ao ser nomeado alferes, ele acabou sendo dominado pelo que ele chama de alma externa. Tá? Então, lembre-se, você tem 2 focos narrativos. Um foco narrativo com um narrador externo, onisciente, né, que cria as condições para que aí se introduza uma narrativa em primeira pessoa com o personagem protagonista, o Jacobina. Em relação a espaço e tempo, a narrativa externa, ela ocorre numa casa no Morro de Santa Teresa em uma noite do final do século XIX. Não tem uma definição muito precisa do tempo aí. Era uma noite, né? 5 homens estavam reunidos ali nessa casa, debatendo, né, questões transcendentais ali. Na narrativa interna, a ação principal do conto se passa num sítio de uma tia do protagonista, né? Uma tal de Dona Marcolina. Na época, o narrador tinha 25 anos de idade, então é uma narrativa do passado. Na primeira narrativa, na narrativa externa, fala-se que aqueles 5 homens tinham idade entre 40 e 50 anos de idade. Portanto, o Jacobina teria entre 40 e 50 anos de idade, ou seja, essa história que ele está contando já tem pelo menos 15 anos que aconteceu, quando ele tinha 25 anos de idade. Em relação às personagens, nós temos aqui na narrativa externa o Jacobina, né, que é o único que é nomeado. Depois a gente fica sabendo que o nome dele era João e tal, Jacobina provavelmente é o sobrenome ali. E mais 4 homens que não são nomeados, aliás, não são nem definidos e tal. Só se fala assim, que eram 5 homens, né? E um desses acabou assumindo a narrativa e aí nós ficamos sabendo o nome dele. Tá? O narrador externo nos diz o nome desse personagem da segunda história ali. Na segunda história, na narrativa interna, nós temos como personagem protagonista, narrador, o Jacobina. Aí tem ainda a participação mais incisiva da tia do Jacobina, essa Dona Marcolina, tá? Que é uma viúva, dona de um sítio meio afastado, né, onde ele vai passar um tempo. O cunhado dela, a Dona Marcolina é viúva, então o cunhado ajuda a cuidar do sítio lá. E também os escravos do sítio, né? Todos os personagens limitam-se a esses elementos aí. E essa é, então, a estrutura do conto O Espelho. Você sabe que é importante saber esses elementos, né? Porque obviamente que eles não vão fazer pergunta direta sobre quem é o narrador, essa coisa e tal. Mas muitas vezes no enunciado de uma questão, ou até para você poder fazer uma resposta clara e objetiva, você tem que ter essas informações. Então lembre-se, são 2 narrativas, né? Então você tem um narrador externo, tem um narrador interno. A narrativa externa, ela só ocorre no início e no final do conto, só para dar essa roupagem para que se desenvolva a narrativa interna, que é, na verdade, a narrativa principal, que justifica o título O Espelho aí, certinho? Na próxima aula, nós vamos falar então sobre o enredo. Vamos tentar detalhar para vocês aí os pontos principais dessa narrativa para que a gente possa depois fazer uma análise, né, mais específica desse conto. Certinho? Te vejo então na próxima aula. Olá, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade à análise do conto O Espelho. Nessa aula nós vamos falar sobre o enredo do livro. Como eu falei na aula anterior, nós temos aí 2 momentos da narrativa. O conto começa com um narrador externo que nos expõe uma situação. 5 homens estão discutindo sobre assuntos transcendentais numa casa no Morro de Santa Teresa. Tá? E tem um deles que, na verdade, o narrador fala assim, na verdade não são 5 homens, 4 estão discutindo, um apenas escuta. Esse 5º homem, que depois nós ficamos sabendo ser o Jacobina, é o único que é nomeado desses 5 homens,
ele não gosta de discussão, ele não discute nunca, ele não conflita nunca. Então ele evita dar opiniões, né? Quando ele é chamado, ele se esquiva e tal, para não entrar em conflito, para não discutir. Até que o assunto recai sobre a alma humana. E aí o Jacobina se propõe, então, a contar uma história que aconteceu com ele para explicar a teoria das duas almas que ele defende. Mas ele impõe uma condição: que ninguém questione, que ninguém pergunte, que ele não vai explicar nada, ele não vai defender nenhuma ideia, ele só vai contar a história. Se os outros se dispuserem a ouvi-lo em silêncio, ele conta essa história para explicar a posição dele de que não existe apenas uma alma, mas duas almas. Uma alma externa, que olha de fora para dentro, e uma alma interna, que olha de dentro para fora. Os outros, movidos pela curiosidade, aceitam essa imposição de ficarem em silêncio e o Jacobina, então, assume a narrativa e aí começa a narrativa principal que justifica o título O Espelho. Observem como que ele começa essa narrativa. Olha só. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imagina o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Então começa assim, quer dizer, é um rapaz pobre que de repente é nomeado como alferes da Guarda Nacional. Alferes é um cargo, né, uma posição dentro da Guarda Nacional. Fica entre o sargento e o tenente. Era um posto importante para uma pessoa pobre, como ele está dizendo, para uma família pobre, aquilo era motivo de grande orgulho, né? Todos passaram a elogiá-lo, a venerá-lo por causa desse cargo que ele recebeu ali. Aí acontece o seguinte, ó. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. A tia Marcolina apenas me pilhou no sítio, escreveu à minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também o seu alferes, e sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Se lhes disser que o entusiasmo de tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Então aqui você tem a situação inicial. Tá? Depois de ser nomeado alferes, o Jacobina é intimado por uma tia a passar um tempo no sítio dela. Esse sítio, como diz o texto, ele é escuso, distante, ele fica distante, né, da cidade. Lá tem poucas pessoas, como nós vamos ver depois, né? A tia, um cunhado dela e os escravos. E lá ele começa a ser muito bajulado, não apenas pela tia, mas por todos que estavam presentes lá. Tá? A ponto de ela fornecer a ele, colocar no quarto dele, a peça mais valiosa da casa, que era o espelho. Tá? Entenda que isso ainda não tem nada a ver com a ideia da alma, isso vai aparecer depois. Isso aqui é uma maneira de mostrar a distinção que ele estava recebendo pelo cargo de alferes. Naquela época, não era comum espelhos nos quartos e tal. E como ele mesmo diz, era a peça mais valiosa que se tinha, né? A mobília mais bonita que tinha na casa, e a tia Marcolina colocou no quarto dele, para que ele pudesse se ver, né, vestido de alferes e tal. Isso é o exemplo máximo ali que ele coloca como distinção, né, como privilégio que esse posto, né, que essa nova situação dele lhe trazia ali. E aí ele vai continuar a sua narrativa da seguinte forma, olha. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva, o homem, né, a anterior, cedesse à outra. Ficou-me a parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes, o solo, o ar, o campo, os olhos, as moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesias e os rapapés da casa.
tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. No início da sua narrativa, o Jacobina defende a ideia de que as pessoas têm essas duas almas. Tem uma alma interior, que é aquela humana, aquela natural e tal, e tem uma alma externa que é feita exatamente por aquilo que nos cerca, por aquilo que nos rodeia, por aquilo que nos chama a atenção, por aquilo que nos define, que nos influencia. Isso pode ser qualquer coisa, ele cita exemplos, pode ser, de repente, um gosto particular, um modismo, alguma coisa. No caso dele, ele está dizendo o seguinte, ó, o que antes era a alma exterior, representada pelo sol, pelo campo, pelo brilho do olhar das moças e tal, agora passa a ser a condição de alferes. Porque é isso que o representa diante do olhar das outras pessoas. E ele diz, essa bajulação toda, esse carinho, né, essa veneração que se faz a ele, a partir do seu título de alferes, acabou dominando, né, todo o seu espírito. A alma exterior suplantou a alma interior, passou a dominá-lo aí. E aí ele continua, né, dizendo o seguinte, ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem. Pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. Veja, gente, ele está falando sobre o momento em que começa o seu drama, o drama que ele pretende contar. Enquanto ele estava cercado pelos carinhos da tia, do cunhado e tal, ele foi criando essa imagem, né, do alferes, que era representada nessa fala, nesses elogios, nesses olhares que ele via das pessoas que estavam à sua volta. Quando de repente ele se vê sozinho, e lembre-se que ele estava num sítio distante, né, limitado apenas a referência de espíritos boçais, que seriam inferiores, né, no sentido aí de serem os olhares dos escravos, né, pessoas subalternas, cujo elogio já era uma coisa natural, mesmo que ele não fosse um alferes. Então, a ausência da tia, a ausência do cunhado, gera nele uma opressão muito grande. Ele diz que logo que ele ficou sozinho, ele sentiu essa opressão, como se fossem paredes que se fechavam em volta dele. E aí vem o mais grave, olha o final do texto ali, ó. Os velhacos, os escravos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Você percebeu a essência da angústia dele? Ele estar sozinho. Mas ele confessa que não era medo aquilo. Não era o problema de se sentir solitário, abandonado ou medo. Na verdade, era a ausência da referência externa para a sua alma externa. Essa alma externa é como se ela tivesse sumido junto com as pessoas que desapareceram à sua volta. Veja como ele continua o texto. Ó. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam de alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro o de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, a alma exterior, que teimava em não tornar, não tornava.
Então observe, sozinho no sítio, longe, distante de qualquer ser humano, ele não consegue encontrar essa sua alma exterior, ela se perdeu. E aí ele diz que o único momento em que ele conseguia dominar essa angústia era quando ele estava dormindo. Porque aí no sonho ele conseguia recuperar esse prestígio, esse olhar, né, esse enaltecimento que passara a ser fundamental para a sua vida. Quando ele estava acordado, no entanto, ele não conseguia isso porque não havia ninguém. Acordado você não pode viver dessa imaginação pura como você vive no sonho. Você precisa da referência externa e ele não tinha essa referência externa. Esse é o grande drama dele. E aí ele vai dizendo que isso vai se tornando uma angústia, um desespero, que ele chega ao ponto de querer fugir de lá, né? De não cumprir a promessa de ficar cuidando do sítio e tal, porque ele não está mais aguentando. Aí vem a solução. Vejam só o que ele diz. Porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Observe, gente, quando ele se olha no espelho, estando ele solitário, sem a presença das pessoas, né, que davam vida àquela alma externa através dos elogios e tal, das bajulações, ele não se vê mais. Tá? É como se ele tivesse desaparecido, ele não consegue mais se enxergar. Essa imagem externa, essa alma externa, tinha se tornado tão necessária, tão presente nele, que quando ele se olha no espelho, ele não consegue mais se enxergar. Esse é o motivo da sua grande angústia, do seu desespero. Ele diz que o espelho reflete apenas uma imagem imprecisa, né, nebulosa da sua própria pessoa, porque não há mais aquela alma externa. E é aí que ele tem, então, a ideia. Vejam. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia. Aprontei-me todo. E como estava defronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente, com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem os sentir. Você percebeu? Quer dizer, ele precisava desse olhar externo, que estava ausente. Então, de repente, ele tem a ideia. O espelho pode fazer o papel do olhar externo, mas para isso ele precisava estar vestido, fardado de alferes. Quando ele se veste de alferes, o espelho o retrata novamente. Ele passa a se ver novamente do espelho. Então observe o quanto ele está preso a essa alma externa. Enquanto ele não está vestido, ele não consegue se ver no espelho. Quando ele se veste de alferes, o espelho passa a representar esse olhar externo, do qual ele estava dependente, o qual ausente, né, essa alma ausente, causava tanta angústia, tanta tristeza nele. Ele diz que a partir disso, ele consegue passar mais 6 dias solitários, mas de maneira mais serena, mais tranquila, porque todos os dias ele se veste de alferes e fica 1 ou 2 horas se olhando no espelho, senta numa cadeira diante do espelho, fica lendo e tal. Esse espelho passa a fazer o papel da sociedade, representá-lo naquilo que o identificava, que o engrandecia, enaltecia perante a sociedade. Essa é a essência do conto como um todo aí. E aí o final do conto é interessante, porque ele termina com isso aqui, e aí volta o narrador externo só para dizer isto aqui, ó. Quando os outros voltaram a si, né, dessa narrativa que tinha acabado,
o narrador tinha descido as escadas. O Jacobina não esperou para ouvir os comentários, as discussões, as discordâncias das demais pessoas. Ele não discutia nunca. Ele prometeu que só ia contar a história e não ia justificar, explicar, discutir nada daquilo. Então, quando ele termina a história, enquanto os outros ainda estão refletindo sobre esse desfecho, né, ele pega, desce a escada e vai embora. Assim termina o conto O Espelho. Na próxima aula, fechando essa análise, a gente vai fazer um comentário, né, sobre o sentido que tem isso dentro de um contexto mais amplo, né, principalmente num contexto atual. Vamos tentar analisar e colocar algumas situações que poderiam ser eventualmente cobradas no vestibular. Então eu vejo você na próxima aula. Até lá! Ok, gente, estamos de volta para concluir essa análise aí do conto O Espelho do Machado de Assis. É claro que a escolha desse conto para ser cobrada num vestibular não foi aleatória, né, gente? Se você parar para pensar um pouquinho, esse conto tem tudo a ver com a realidade social que nós vivemos hoje. Nós vivemos, talvez como nunca na nossa história, numa situação em que estamos totalmente presos, dependentes, né, de uma imagem social. Isso sempre existiu lá no século XIX, quando o Machado escreveu esse conto, mas hoje, com toda a tecnologia das mídias sociais, essa exposição permanente a que as pessoas se propõem sobre a sua vida, acabam fazendo com que cada um crie uma imagem que geralmente é muito positiva e muito distante da sua essência. As pessoas estão muito presas, muito dependentes dessa alma externa, desse olhar do outro, dessa imagem que se vende socialmente. E tem muitas formas disso ser cobrado, inclusive com analogias, com comparações com outros textos. Vocês têm que ficar muito atentos a isso. Eu selecionei aqui alguns fragmentos de uma análise crítica feita pelo Alfredo Bozzi sobre esse conto, para a gente poder entender um pouco melhor a sua essência. Olha só o que diz o Alfredo Bozzi. Cumpre-se nessa passagem a perfeita analogia entre o espelho e o olhar do outro. A ausência do olhar do outro, nos impede de ver-nos a nós mesmos, como cremos que somos vistos, de tal modo que até o espelho parece perder a capacidade de nos reproduzir com nitidez. Restou somente o reflexo de fragmentos esparsos, sombras desgarradas nos vazios da alma interior. Então ele está falando daquele momento em que o Jacobina fica sozinho, tá? Sem ninguém à sua volta, e aí ele perde esse olhar externo, né? Ele não consegue mais encontrar a sua alma externa, que nos últimos dias o tinha dominado completamente, né? Tinha passado a ser a essência da sua vida. E quando ele tenta se olhar no espelho, ele não se vê, porque o espelho está representando, né, essa ausência do olhar externo. A figura sem nitidez, né, a figura esfumada que ele vê, é a ausência dessa alma externa, a ausência desse olhar externo. Como nós vimos no conto, ele só vai conseguir recuperar essa alma externa quando ele se veste de alferes. E aí o espelho passa a representar, então, aquele olhar que criara a alma externa, aquele olhar elogioso. E observe, gente, como é colocado pelo crítico aqui. A ausência desse olhar externo, dessa alma externa, dessa bajulação externa, cria uma angústia interior, o que, na verdade, representa um vazio interior, um vazio da alma interior. Quantas vezes nós não temos esse vazio na alma, porque a preenchemos apenas com imagens externas, né? Com situações que nos remetem a uma vida externa, uma vida interior, uma relação, né, com o mundo exterior. Quando essa relação desaparece, fica-nos apenas esse vazio de alma. Falta-nos a essência do ser humano que se perdeu dentro desse contexto social aí. Vejam mais um fragmento do crítico aqui, falando ainda sobre esse assunto. Olha só. Tendo recuperado a figura de alferes,
aprendeu a duras penas o mecanismo que consiste na necessidade de parecer, pois o que vale é ser para o outro. A consciência moral do narrador reconhece com lucidez a desumanização do processo inteiro. Confessa sua frieza em relação às dores humanas, a apática compaixão, o sorriso de favor com que ouvia as queixas do próximo. Em suma, a indiferença a tudo que não fosse a sua condição de alferes. Então você tem que entender que aqui por trás disso existe uma crítica nesse processo de desumanização através da imagem exterior. Perdemos a nossa natureza humana. Ao longo do conto, o Jacobina diz que a sua natureza interior, a sua alma interior, a sua natureza humana foi suplantada pela alma externa, pela imagem do alferes. E aí nós temos aquele processo, muitas vezes abordado, né, na arte, na cultura em geral, do que a gente chama de coisificação ou desumanização. A pessoa torna-se insensível aos valores humanos, insensível à dor do próximo, ao sofrimento do próximo, porque está presa à sua própria imagem, a sua imagem construída a partir do olhar externo. Nós podíamos aqui fazer uma analogia com a situação do Jacinto no Cidade e as Serras. O Jacinto, enquanto vive na cidade de Paris, dentro daquele glamour, daquela representação social, de um papel, né, de rico, inteligente e tal, ele é insensível. Quando o amigo tenta chamar a atenção dele para as injustiças sociais que existem na cidade, as crianças passando fome, os pobres trabalhando de forma desumana, ele não vê nada. Ele está insensível, ele está tomado por esse glamour, por essa imagem externa que é tão comum dentro dos grandes centros urbanos. Quando ele vai para o campo, ele recupera a sua alma interior, a sua sensibilidade, a sua humanidade. E aí não precisa que chamem a atenção dele. Ele percebe as injustiças, ele percebe as mazelas do povo que trabalha para ele nas suas terras e passa a tentar ajudá-los, né? Trazendo médicos, montando escola para as crianças, reformando as casas e tal. Então, o Jacinto faz, na verdade, o processo inverso, tá? Que nós temos aqui no Jacobina. O Jacobina foi perdendo a sua humanidade à medida que foi sendo dominado por essa alma externa, por essa imagem externa, por esse olhar externo. Só que ele ainda conseguia reconhecer essa sua desumanização, como aparece no texto aqui do Alfredo Bozzi. E para nós encerrarmos, nós temos mais um fragmento dessa análise do Alfredo Bozzi, que mostra todo o talento, toda a genialidade do grande Machado de Assis. Olha só, uma vez mais, a evocação machadiana de um contexto local, uma fazenda de escravos no interior fluminense, uma patente de alferes da Guarda Nacional, acabou explorando uma questão candente do pensamento moderno, a identidade do sujeito forjada pelo olhar social. Então, o tema principal do conto seria essa identidade do sujeito forjada pelo olhar externo. E isso é extremamente condizente com a realidade de hoje. Volto a insistir, talvez nunca essa ideia captada, esse drama, né, captado pelo Machado de Assis lá no final do século XIX, esteve tão forte, tão presente quanto nos dias atuais. Né? No como nós nos tornamos dependentes, né, dessa imagem externa, né, desse olhar externo, e o quanto isso nos desumaniza, nos coisifica, nos massifica diante de uma realidade, nos torna insensível para as coisas verdadeiramente importantes, né? As coisas ligadas à natureza humana. Então, é um belíssimo conto e tem muitas possibilidades de exploração. Volto a insistir, a possibilidade de se comparar com outros textos, né, da psicologia, da sociologia, é muito grande. Então, fiquem atentos a isso. Certinho? Um abraço a todos e até a próxima análise de obra literária.